Boa tarde para todos vocês e todas vocês que estão participando do sarau, do 10º sarau virtual da Dona Vilma, não é? Bem, esse momento de hoje nós vamos fazer um pequeno repercurso, né, daquilo que a gente já fez no sarau, daquilo que a gente tem conseguido fazer, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Elaine e nós vamos conversar um pouco sobre o sarau da Dona Vilma, tá? Nós tivemos a grata satisfação de agora, no sábado passado, ter uma reportagem na IPTV. E a Dona Vilma, com seu Antônio, né, apresentaram o sarau. Luciene também esteve presente. E nós vamos conversar um pouco mais sobre ele, tá? O sarau, então, ele começou no ano de 2016. E em janeiro de 2017, nós fizemos duas mídias, né? O Face e o WhatsApp, para que a gente pudesse se comunicar. Naquele momento, o registro de presença do sarau era feito por meio do registro no caderno de assinaturas, porque a gente fazia o sarau presencial até então, não é? E uma das coisas que nos chama muita atenção é a gente pensar que em junho de 2020, a gente tinha 71 pessoas participando do Face, né? Do grupo de sarau no Face, tá? E depois nós vamos voltar a falar sobre isso um pouquinho mais para frente. No ano de 2019, foi feita uma publicação a respeito do sarau e nós fizemos algumas observações. Nós analisamos, então, até o 13º sarau, e ele estava acontecendo, né, no ano de 2019, e nós observamos que o número de participantes de cada sarau foi crescendo, e também a gente teve, no 6º sarau, no ano de 2017, uma festa à fantasia. Nessa festa à fantasia, nós comemoramos o aniversário da Dona Vilma, de 80 anos, tá? E é interessante a gente observar na programação do sarau, naquele quadro anterior que eu já mostrei, a gente tinha música, poesia, pintura, exposições, culinária. O momento da culinária era um momento bem bacana, no qual a gente fazia um prato, não é? Falava um pouco sobre a história daquele prato dentro das famílias, e a gente degustava, então, esse prato. Teve vários tipos um cardápio muito variado nessa culinária. E também no momento da culinária, nós tínhamos o cafezinho. O café, ele era um momento, né, no qual todas as pessoas que participavam do sarau levavam o lanche, né, e a gente compartilhava, confraternizando ali com as pessoas, e conversando um pouco sobre o sarau. Era bem animado, a gente tem saudade. E um ponto alto desse cafezinho era os chás, né? Os chazinhos que a Dona Vilma fazia. Quem foi aos encontros presenciais, com certeza tem saudade desse momento, né? Nós também tivemos apresentações de folclore, de dança, de contação de histórias. Na contação de histórias, a gente sempre teve um momento onde se contava a história das músicas a cada apresentação, se conta também a história da construção das poesias, e assim essa contação de histórias esteve muito presente. E artesanato, tá? Essa foto que vocês estão vendo, ela é do ano de 2017. Esse era o 4º sarau, esse feito dentro da garagem ainda da Dona Vilma. Depois desse momento da garagem, a gente também fez alguns saraus dentro do salão da igreja de Santo Afonso, porque às vezes o tempo não ajudava, né? Para a gente poder fazer o sarau aberto, né? Então nós fizemos umas 2 ou 3 vezes dentro da igreja, do salão da igreja, e depois o sarau, ele também teve atividades culturais fora desse contexto das apresentações do sarau. A primeira viagem que a gente fez em 2018 foi para assistir o espetáculo do Fantasma da Ópera,
E a segunda viagem que a gente fez foi para a conservatória. E nesse ponto da conservatória eu quero chamar a atenção para a parceria com a Viagem Turismo, porque foi ela que fez toda a organização dessas duas viagens. Então, aproveitando para confraternizar com outras pessoas que também gostam, né, desses passeios culturais em espaços e em cidades que nos recebem tão bem. Continuando, então, agora eu peguei fotos do último sarau que nós fizemos presencial, não é? Porque a ideia é a gente pensar um pouco nessa coisa do presencial e do virtual. E aí a gente tem as fotos de participação dos grupos, né, de apresentação. Nós fizemos também destaque, né, para esse momento, que é o momento do varal dos poemas, né? Então, nesse momento aqui é Clarice Lispector, que é convidada a participar do sarau. E a gente sabe que toda vez que a gente faz um destaque, a gente não consegue a fotografia de todas as pessoas que participam, não é? Então, nesse momento, a gente tem também Luciano participando, o Hudson, a Manuela com as crianças, a Leonilda. E a gente tem sempre uma figura que fica por trás, né? E que está sempre ali ajudando, que é o Lupércio, né? Esposo da Luciene. Ele que faz toda essa preparação do som, carrega todas as caixas, os microfones, né? A iluminação. Ele é a pessoa que cuida da segurança, né? Porque ele é técnico em segurança do trabalho. Então a gente tem toda uma equipe, né, que caminha junto com o sarau. E por último, nesse dia, a gente teve também a participação de um grupo de Eloy Mendes, né, que veio trazendo a Filó. A gente tem aqui uma outra apresentação do grupo do mestre Claudião e também o Miguel, né, que também é de Eloy Mendes. É um querido, né, que faz uma performance interessantíssima de Michael Jackson. E eu peguei esse último sarau que aconteceu virtual só para a gente poder fazer algumas análises. É claro que nessa tabela vocês não estão enxergando os destaques, né? Mas eu tirei dessa tabela as informações que eu trago agora. Então, nós tivemos no último sarau virtual 32 apresentações culturais de 9 cidades diferentes e de 2 estados. Nós tivemos 848 curtidas às atividades que estão no Face e podem ser revisitadas, 450 comentários e 17 compartilhamentos. Então é uma coisa que quando a gente coloca no papel, a gente consegue ver. É claro que essas pesquisas têm outros dados, né, que a gente está fazendo, acompanhando aquele 13º para cá, tá? E essa arte foi feita pelo Adalto em comemoração a esse momento que nós estamos vivendo hoje. Ontem, na IPTV, passou a reportagem, aquela que eu me referi no início da nossa fala, e nós ficamos muito felizes com esse momento de destaque do sarau. E com isso nós queremos agradecer as pessoas que estão conosco, né? E são 5 anos de trabalho dentro do sarau, e que sejam muito bem-vindos e bem-vindas novas pessoas, aqueles que gostam, né, que querem desenvolver a sua arte, querem apresentar, que querem apreciar. E a dona Vilma, ao seu Antônio, a minha gratidão. Um abraço para todos.